Ora, aqui está a resposta da Motorola e do Android também aos AirTags da Apple. Trata-se de um dispositivo chamado MotoTag e funciona com recurso à mesma tecnologia que equipa os populares localizadores da Apple, os AirTags. Tens alguma coisa que não queres perder, as tuas chaves, a tua carteira, o teu cão, o teu carro, sei lá, o teu pai que vive sozinho no meio do monte e já anda assim meio baralhado e tu tens medo que ele saia de casa e tu não saibas onde é que ele anda. Pois bem, pode estar aqui a solução para isso. Fica por aí porque vais querer conhecer este dispositivo. Olá, eu sou o Rui Tocana. Se ainda não segues o meu canal, clica no botão subscrever e depois ativa as notificações, isto para seres avisado de todas as novidades que passam por aqui. Mas bom, deixa-me então começar por te explicar que este dispositivo é um localizador. Metes isto onde quiseres, por exemplo, num porta-chaves e já está. É super fácil de configurar. Na verdade, é um emparelhamento com o teu telefone, o teu smartphone, com a conta que tu usas no teu smartphone Android e a bateria dura imenso. Não só isso, como depois também pode ser trocada facilmente. Portanto, tudo isso é bestial. Funciona. É tal e qual como os AirTags da Apple ou os SmartTags 2 da Samsung, funciona recorrendo à tecnologia UWB, Ultra Wideband. E deixa-me já desfazer um mito, o UWB não tem GPS. Sim, isto é um localizador, mas funciona de uma outra forma. Na verdade é uma espécie até de parasita. Então como é que funciona? Bom, os dispositivos UWB são todos muito sociáveis e estão sempre a dizer olá uns aos outros e sempre que se encontram dois dispositivos UWB, eles trocam uma série de informações. Por exemplo, e falando concretamente deste caso, quando um telefone com UWB se cruza com um MotoTag, ou MotoTag, o telefone pergunta-lhe o nome e guarda essa informação, guarda também a data em que os dois se cruzaram e a localização GPS desse encontro. E não, o localizador não tem GPS, mas o telefone tem. E é essa localização, a do telefone, que fica guardada. E pronto, à medida que mais e mais smartphones e outros dispositivos vão tendo tecnologia UWB, fica mais apertada, mais detalhada a rede, sendo que em bom rigor nem sequer é preciso que todos os telefones tenham UWB, ok? Muitas vezes o Bluetooth chega e sobra. Isto porque os smartphones que estiverem registados depois partilham essas informações com a rede Find My Device, acho que é assim que se chama, da Apple e dos iPhones, mas também com a rede do Android e da Google. Nos iPhones é a app Find My, que pronto, olha, vai lá, registra o teu iPhone lá, isto para o caso de o perderes, pelo menos tens esta solução alternativa para o encontrares. Nos Androids, a aplicação atualmente em português chama-se Localizador da Google e lá está, também é a mesma coisa. Se tens o Android, instala essa app e registra-te lá. Caso venhas um dia a perder o telefone, assim tens mais hipóteses de o encontrar. E não para isso o telefone, não precisas disto para nada, ok? Isto é só registar o telefone. Mas pronto, isto da app é de facto um ponto importante e é um ponto que põe estes Moto Tags da Motorola na linha da frente no que aos smartphones Android diz respeito. Ao mesmo tempo que com isso também condenam os Smart Tags da Samsung para a segunda divisão. Eu explico, é que apesar de ambos serem compatíveis com o sistema operativo Android, os dispositivos da Samsung só funcionam dentro de uma app que é exclusiva da Samsung. Ou seja, se tiveres um Pixel, um Xiaomi, um Oppo e por aí fora, os Smart Tags da Samsung não são solução porque não são compatíveis com o teu telefone. Já os Moto Tags da Motorola são, porque se baseiam na app Localizador da Google. E essa app e essa rede, todos os telefones Android podem ter. E eu não disse antes, mas atenção que encontras links para estes Moto Tags e para os rivais na descrição deste vídeo. E também no primeiro dos comentários que eu vou lá deixar afixado em cima. Atenção a eventuais descontos, eles ainda há pouco tempo estiveram em promoção e nessas alturas de promoção são de caras. Mas pronto, avanço dizendo que aqui há uns 10 anos eu fiz um vídeo sobre o UWB. É um vídeo que pode estar datado, é verdade, porque na altura havia também menos informação, mas penso que no essencial deve estar tudo atualizado e correto. Isto para dizer que o UWB tem outras aplicações, para além desta de que eu falo no vídeo, aplicações bastante interessantes mesmo, mas pronto, para saberes disso, vai ver este vídeo. E bom, eu não vou estar a perder tempo a mostrar-te como é que isso funciona em detalhe, mas emparelhar o tag com o telefone é muito fácil. Os MotoTag têm uma app própria que tens de instalar primeiro, mas só usas dessa vez, depois passas para a app Localizador da Google e está feito, não tens mais de te preocupar com outra. Quer dizer, se estiveres nessa, podes aproveitar uma função
extra destes Moto Tag, que é servirem de botão para tirar fotografias, mas francamente eu imagino que não tenha sido essa a razão pela qual tu venhas a comprar isto, portanto não é assim muito importante. Mas já agora deixa-me explicar-te, eles no fundo têm aqui, são um botão também, tem aqui um botão, não sei se é possível ouvir, mas estou a tentar pelo menos que se ouça, e é este botão que se tiveres a app das fotografias abertas, se fizer assim, tiras uma fotografia. Claro, tens é de ter isso configurado. E bom, ainda quanto ao funcionamento, é verdade que é por UWB e falando com os telemóveis que vão passando assim ao redor, que o tag vai anunciando ao mundo onde é que está. Quer dizer, não é ao mundo, é só a ti. Essa informação relativa à localização dos teus tags é só partilhada contigo e com a conta que tens a funcionar no teu telemóvel e com a tal app, localizador da Google. Mas pronto, para explicar melhor como é que isto tudo funciona, vamos imaginar aqui um cenário hipotético, e é um cenário que eu dou várias vezes. Imagina que vais de férias e que puseste isto na mala de porão, naquela grande que tens de despachar no aeroporto. Tens isto lá dentro, ok? Agora, imagina que tu vais para as Canárias, mas a mala foi extraviada para Miami. Assim que a mala se encontrar com um equipamento compatível, um UWB ou então um Bluetooth que ande lá por perto e que esteja registado nesta rede de localizador da Google, bom, o Mototag diz olá e tal, aquelas coisas que eu te falei, sou o Mototag não sei das quantas, e pronto. O smartphone guarda toda essa informação e é esse equipamento, o smartphone, que avisa a cloud da Google que este localizador foi encontrado e está em determinado sítio. Ou não foi encontrado, foi avistado em determinado sítio. E tu depois consegues ver na tua app onde é que o tag está. Não é uma localização em tempo real, mas é o sítio onde ele foi visto pela última vez. Claro que se for levado e desde que esteja em contacto permanente com o equipamento compatível, sim, a localização vai sendo atualizada muito regularmente e aí sabes com mais detalhe onde é que ele vai estando, não é? Porque vai acompanhando essa viagem. Imagina que depois da mala entra dentro de um carro. Se nesse carro tiver um telemóvel compatível com isto, que dê para comunicar a sua localização, então também vais sabendo onde é que este peixinho está. Agora, imagina um cenário diferente. Imagina que essa tua mala caiu no meio da selva amazónica. Aí é diferente, não é? Aí a probabilidade de se cruzar com um smartphone não é grande, ok? Eu já estive na selva amazónica, não é nada grande a probabilidade de este bichinho se cruzar com um telemóvel e então ele acaba por não ter forma de dizer onde é que está. Mas claro, isto é uma situação limite, por exemplo, também num deserto, pronto, também é uma situação limite. Mas nas cidades ou em zonas mais ou menos urbanas é grande a possibilidade de saberes o paradeiro deste bichinho, mesmo que com algum atraso, mas sabes do paradeiro do teu tag. De resto, se é verdade que para comunicar com o mundo ele usa o UWB, no momento em que estás de facto à procura, por exemplo, do teu porta-chaves com isto lá dentro, aí essa fase é por Bluetooth. Tens de te mexer para cá e para lá e à medida que te fores aproximando deste bichinho, a app da Google vai indicando que estás cada vez mais perto, vai enchendo ali o símbolo do Mototag. Depois o Mototag também tem um bip-bip que podes então pôr isto a apitar de forma que ainda seja mais fácil encontrar o dispositivo e pronto, e eventualmente encontras e está feito. Já aquilo que estava antes perdido passa a estar achado. Mas isto é se fores tu, porque o que é que acontece se for outra pessoa a encontrar este tag? Pronto, aí imaginando que perdeste mesmo, por exemplo, as tuas chaves de casa, mal dás conta de que perdeste as chaves, vais à app da Google e dás conta disto. E quando eu digo as chaves, digo o porta-chaves, não é? Onde estão as tuas chaves de casa e está também este bichinho, evidentemente. O smartphone pergunta-te então o que é que o localizador deve dizer se for encontrado por alguém e tu pões o teu nome, pões o teu número de telefone, podes pôr também o teu e-mail, por exemplo. Se alguém encontrar o dispositivo e se o aproximar do telemóvel, o tag comunica com o smartphone e partilha com o utilizador desse telefone esses dados que tu quiseste que fossem públicos. Assim, a pessoa que encontrar pode contactar-te, pode ligar-te para o telefone e se tudo correr bem encontra uma forma de se encontrarem e pronto, chaves de volta ao seu dono. Agora, aquela pausa para te dizer que, para além dos links para estes bichinhos, na descrição do vídeo e no primeiro dos comentários vais encontrar também links para os meus grupos no Telegram e no WhatsApp. São grupos onde eu divulgo diariamente descontos, promoções,
no fundo, de tecnologia que caiu para o preço mais baixo de sempre. Se queres poupar muita massa, segue um desses grupos. Vais ver que não te vais arrepender. Aliás, eu no início do vídeo referi que estes Moto Tags já estiveram com desconto. Foi há umas 2, 3 semanas. E se me seguisses num desses grupos, pois claro, terias sabido disso. E olha que eles estavam a um preço muito fixe. E se quisesses, terias comprado, claro. Mas voltando então um pouco atrás. Eu há pouco dei como exemplo uma mochila. Mas quem diz isso diz também, por exemplo, o teu cão ou o teu filho. Tens medo que algo lhe aconteça. É paranoia. Eu não acho que isto vai impedir males maiores, mas ao menos, pronto, se puseres uma destas coisas na mochila do teu filho, vais ter uma ideia de onde é que ele anda. Não vais saber se está a fumar umas ganzas atrás do balneário, não vais saber se está com o namorado, porque ele tem medo que reajas mal quando ele te disser que é gay. Não vais saber disso, não vais saber se ele é vítima de bullying ou se ele próprio é um bully, mas sim, vais saber onde é que ele está. O que me leva ao stalking. O stalking, ou a perseguição de alguém, é uma das maçãs podres da sociedade atual e sim, estes equipamentos podem ser utilizados para isso, mas em teoria eles têm mecanismos que protegem as eventuais vítimas e pelo menos a partir de determinada altura. Portanto, digamos, se houver assim uma atividade suspeita, eles alertam, apitam e alertam a pessoa que poderá estar a ser seguida. Não é só apitar, alertam para o smartphone. Eu confesso que não vi esse aviso a aparecer, mas li em vários locais. O que acontece é que ao fim de 10, 20 minutos, se por exemplo uma senhora tiver uma destas coisas posta sorrateiramente, não é? Subrepticiamente na carteira, é suposto um alerta aparecer no telemóvel. Também é suposto que periodicamente o tag vá apitando. Também já li que poderia apitar mais alto, por exemplo, no caso dos AirTags da Apple, mas pronto, há estas duas formas de alertar uma provável vítima de stalking que está a ser seguida por um tracker, por um localizador que não lhe pertence. É importante notar que estes mecanismos de proteção ainda estão a ser desenvolvidos e, por exemplo, os AirTags da Apple alertam os utilizadores de smartphones Android, mas tanto quanto eu sei, os tags para Android, ou seja, este, por exemplo, ainda não alertam os utilizadores de iPhones que poderão estar a ser seguidos. Portanto, isto pode ser utilizado mesmo para o stalking e seria lamentável que alguém o fizesse estando a olhar estando a ver a acompanhar um vídeo meu, porque eu acho que é uma coisa que é mesmo muito lamentável, é um nojo, mas sim, pode acontecer. Agora, também imagino que isto seja uma questão de tempo, até que tudo funcione melhor, mas pronto, para já há então assim zonas ainda mais cinzentas ou mais sombrias em que estes dispositivos podem ser utilizados de uma forma absolutamente perversa. E no fundo, em jeito de conclusão final, este é o meu principal problema com estes bichinhos. Estes dispositivos podem e são muito úteis, mas é importante torná-los seguros para toda a gente, o quanto antes, principalmente para evitar coisas como o stalking. De resto, são muito precisos, são preciosos, isto no sentido em que podem ser muito úteis e, uma vez configurados, enquanto a bateria durar, não tens que te preocupar com absolutamente nada. Funcionam 24 horas por dia, sempre bem. Está tudo contado, está tudo aprovado acerca dos Moto Tags da Motorola. São super compatíveis com todos os smartphones Android. Se tens o Android, esquece todos os outros. Este é o localizador que queres ter. Eu repito, esquece todos os outros. Estes é que são os tais. Pelo menos enquanto a Samsung não abrir os seus Smart Tags, que também são UWB, mas enquanto não os abrir à rede localizadora da Google, portanto à rede Find My Hub da Google, a app localizador da Google. Enquanto isso não for uma realidade, só estes da Motorola é que vale a pena comprar. Subscreve o canal, aqui o que há é montes de tecnologia, só grandes marcas. Ativa também as notificações para seres avisado de novos vídeos. Deixa um gosto neste e toma lá um grande abraço.